Esses dias eu liguei a TV e tava passando um programa onde as pessoas se dividiam em duplas e tentavam sobreviver na selva. As regras eram simples, a dupla que durasse mais tempo na selva ganhava. Sempre que um competidor quisesse desistir, ele acionava um dispositivo e uma equipe de resgate vinha buscar ela. Aí você pensa, ok, os competidores desistem por falta de comida, água, abrigo ou Wi-Fi. Eu preciso saber o que está acontecendo no BBB! Mas uma das competidoras pediu por um motivo diferente. A dupla dela já tinha saído antes porque tinha ficado doente, e ela decidiu desistir depois porque, de acordo com ela, eu não aguento ficar sozinha comigo mesma. E eu lembro de ficar surpreso com essa fala, porque como pode alguém se sentir incomodado com a própria presença? Caraca, quem me dera ficar numa ilha longe de todas as pessoas por um mês inteiro? Senhor Thomas, já se passou um mês inteiro, o senhor venceu a prova, pode voltar à sociedade. Senhor Thomas? Bom, eu não sou psicólogo, pra falar a verdade, eu entendo muito pouco dessa ciência, mas o meu palpite é que a moça que pediu pra sair é uma pessoa extrovertida. Por que eu acho isso? O ano era 1920, Charlie Chaplin fazia cinema, Bruce Wayne perdia os pais e os Estados Unidos chorava a crise de 29. Nessa década, um homem chamado Carl Jung criou os termos introvertido e extrovertido para classificar os tipos de personalidade. Ah, todo mundo sabe disso. Introvertido é tímido e extrovertido não. Errado, meu amigo. Timidez é o medo de ser julgado em interações sociais. O tímido vai deixar de ir numa festa por medo de interagir com outras pessoas. E o introvertido vai deixar de ir à festa porque prefere ficar sozinho em casa lendo um livro. Isso acontece porque, de acordo com Jung, introvertidos extraem energia ficando sozinhos e extrovertidos extraem energia ficando perto de outras pessoas. Imagine que todas as pessoas têm uma bateria dentro delas. Essa bateria afeta o seu estado emocional e o seu humor. Se você é introvertido, essa bateria se recarrega quando você está sozinho. E se você é extrovertido, essa bateria se recarrega estando perto de outras pessoas. Isso explica o porquê da moça pedir para sair da competição. Ela não tinha como recarregar a bateria dela, porque não tinha nenhuma pessoa por perto. Diferente de como a maioria das pessoas pensa, introversão e extroversão na verdade é um espectro. Você nunca é 100% de um ou de outro. Então mesmo que você seja introvertido, todos os seres humanos precisam de pelo menos um mínimo de interação social. Quando eu era criança, eu não brincava na hora do intervalo, eu sentava sozinho no canto da escola, o mais afastado de todo mundo e comia sozinho. Olha, é aquele garoto solitário que senta sozinho todo recreio. Ai, coitado, eu imagino como ele deve estar se sentindo triste e excluído. I'm walking on sunshine, whoa! I'm walking on sunshine, whoa! Eu dei uma pesquisada sobre qual a média populacional de introvertidos e extrovertidos. E eu descobri que, na verdade, metade da população é introvertida. O que me deixou surpreso, porque de acordo com os comentários que eu leio, a maioria dos meus inscritos são introvertidos. O que, se parar pra pensar, faz sentido, já que os extrovertidos não estão no quarto vendo vídeos e sim lá fora com, as outras pessoas. As pessoas tendem a pensar que os extrovertidos são mais felizes e animados, e que introvertidos são mais depressivos ou tristes, e isso não é verdade. Você já deve ter tido aquela situação onde você está jogando bola com os parça e sempre tem um garoto que nunca quer participar. Isso não necessariamente significa que falta alguma habilidade social nele. Isso só significa que ele vai se divertir mais brincando com ele mesmo. E não tem nada de errado com isso. E não tenha medo de ser julgado. Quando eu tava no 7º ano, eu joguei xadrez comigo mesmo no meio do pátio, mesmo com todo mundo me julgando, e eu fui muito feliz. Ahá, checkmate! Esse garoto tem algum problema. Eu gostaria de agradecer a minha amiga Edas, que me ajudou a escrever esse roteiro. Ela é uma profissional licenciada, então tudo que eu falei aqui não é minha opinião apenas, e sim academicamente correto. Valeu, Edas! E por último, uma pessoa pode ser introvertida e ao mesmo tempo ser plenamente capaz de falar em público, interagir com outras pessoas ou até mesmo dar discursos para um grande número de pessoas. Ei, você aí, pega esse megafone e fala alguma coisa. Mais de 300 mil pessoas vão ouvir o que você vai dizer, sem pressão. Pizza de abacaxi é uma merda! Qual é, rapaziada?
Eu não sou muito de fazer esses temas mais sérios e maduros, isso é coisa do Utopia. Eu sou tipo um palhaço moderno, eu só sei contar piada e historinha engraçada. Mas introversão é um aspecto muito forte da minha personalidade, e eu queria falar sobre isso para que vocês me conhecessem melhor. O próximo vídeo vai ser uma história bem engraçada, eu espero que vocês estejam aí, limpos e cheirosos e de banho tomado.